Bom dia, muito bom dia a todos os nossos ouvintes da Flores FM, a todos aqueles que nos acompanham através das nossas lives, né? Estamos mais uma vez contentes, né? Felizes por podermos estar aqui e trazermos a todos vocês que nos ouvem as verdades e os princípios que diuturnamente eles têm que ser reiterados para que a verdade se manifeste dentro de cada um de nós. O interessante é que o princípio da verdade se encontra dentro de cada um, porque somos filhos. Sendo filhos, carregamos a essência, e na essência traz todos os princípios. E os princípios, eles se revelam através da nossa personalidade, que se forma através da nossa busca, que se forma através da nossa vivência. Então, abrirmos o Evangelho na rádio é trazermos, né, aos nossos dias esses valores eternos para que eles, vejam bem, clareiem, né, a nossa mente e o nosso coração e que a gente possa trazer à tona essas grandes verdades e, na medida do nosso possível, vivê-las, praticá-las no nosso dia a dia. Então, é sempre uma honra nós estarmos aqui. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. É sempre uma honra, é sempre uma oportunidade que a gente tem, porque muitas pessoas às vezes pensam que a gente vem aqui falar o que a gente sabe. Na verdade, a gente vem aprender muita coisa, porque cada vez que a gente abre esse livro e a gente lê alguma passagem, algum texto desses, a gente retém um pouco mais, a gente está ampliando a nossa consciência. E a própria troca de informações, né, que a gente vai tendo, ela vai nos auxiliando nesse processo de entendimento. Na verdade, é bem isso, é entendimento. Essa nossa caminhada é essa busca de cada vez compreender melhor esse lugar onde a gente está. A gente até conversava um pouquinho antes de iniciar o programa sobre, bem superficial, nem entramos muito, né, na questão das buscas, né? Todos os seres estão buscando alguma coisa, estão indo atrás desse entendimento para uma vida mais plena. Nós trazemos aqui a visão da doutrina espírita como uma oportunidade de alargar essa visão, de dar um sentido diferente, porque a partir do momento, e a gente falava isso, acho que foi na quinta-feira na casa, né? A partir do momento em que nós compreendemos que somos almas eternas, que essa aqui é uma passagem, muda totalmente a configuração do sentido da nossa vida. Então, a partir disso, é que a gente começa a fazer os processos de transformação internos necessários. Por quê? Porque dentro dessa claridade que se vislumbra para todos nós, a compreensão, inclusive, do ensinamento de Jesus, ele passa a ter um sentido diferente. Porque ainda ontem, e eu até abrindo um parênteses aqui, dizer, né, uma das maiores oportunidades que nós temos na vida de fazer essa abertura espiritual que a gente está buscando são as leituras. Porque as leituras elas te trazem um conteúdo muitas vezes repetido, mas muitas outras vezes um conteúdo novo de ressignificação dos nossos entendimentos. E a partir disso, o evangelho ele começa a tomar uma outra forma. Nós começamos a perceber Jesus não mais como aquele ser iluminado que fez e aconteceu naquele tempo, mas uma potência que ainda hoje ela está atuante, atuante porque espiritualmente está viva e através do ensinamento da proposta que está escrita em diversos livros, Bíblia, Evangelhos e outros que se dedicaram a difundir essa mensagem, ela continua viva no sentido de nos proporcionar essa transformação. Então E é essa a proposta. transformação é exato, mas ela requer, né? Ela requer assim uma atitude nossa, né?
Por isso que, de um lado, se nós formos lá no Livro dos Espíritos, e a gente vai ver na pergunta, né, qual é a maior chaga da humanidade, é orgulho e egoísmo. E a gente vai ver que o contrário de tudo isso, né, é a humildade e o amor ao próximo. E inclusive Jesus, né, enquanto tu estava falando, eu digo, vou procurar nas palavras de Jesus. Jesus disse: eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. Mas será que Deus teria vontade de esconder de uns e revelar para outros? Não, né? Não. É a atitude de cada um de nós. Então, lermos, buscarmos o conhecimento de uma forma humilde é nos permitirmos que esse conhecimento some com tudo aquilo que a gente já tem. E a partir do momento que eu tenho propostas, digamos assim, de trabalho, de crescimento, de estruturação de verdades, esse conhecimento que eu vou me permitindo, ele ressoa dentro de mim. Ele é reconhecido, né? E como tal, ele vai ganhando força. Porque quando uma linha, né, ressoa com outra linha, ela se soma. E quando uma linha entra em antagonismo com outra linha, ela se anula, né? Então, o orgulho e o egoísmo são linhas contrárias à criação, né? E o bem, né, o amor ao próximo, são linhas favoráveis, né, a Deus nosso Pai, a sua manifestação. Então, aquela pessoa que é humilde e que se permite, porque para aprender tu tem que te rebaixar, né? E é um eterno aprender. A gente não chega num ponto eu sei tudo. E interessante que quanto mais tu sobe na montanha do aprendizado, menos tu sabe que tu sabe, né? Ou seja, quanto mais tu agrega verdades, mais tu vê que em essência tu está distante da fonte, né? Então, quando ele diz, né, que ele não se revela aos sábios e aos prudentes, mas por quê? Porque eles não se permitem, né? Os sábios são detentores do conhecimento, então eles não se permitem outras coisas senão aquilo que eles se autoafirmam. O que eles acreditam. Né? Não é nem acreditam, se autoafirmam. Porque nem sempre eles estão em cima da verdade. Sim, né? sim, com certeza. Então eles se autoafirmam. Né? E enquanto que os prudentes, então, são aqueles que, estando eles numa situação relativamente confortável, eles não querem mudar essa posição. Então, como tal, eles não querem saber... São refratários. De outras coisas. Né? E aí, ele se revela aos simples e aos pequenos, porque como os simples e os pequenos não têm absolutamente nada, né, para se deleitar ou para se... né, brincar o dia inteiro, que nem diz o outro, eles têm que buscar outras coisas. E buscando essas outras coisas, muitas vezes elas têm essa ressonância interna, porque a verdade está dentro de ti. E quando tu busca lá fora por humildade, isso ressoa dentro de ti. E aí, como tal, vai te dando, né? Porque se soma, sim, vai te dando uma força, digamos assim, e tu não precisa mais do mundo, né? Coisa que os outros precisam. Tu não precisa mais daquilo, né? Porque tu já tem. Então, por isso que muitas vezes o simples, o pequeno, né? A própria, quando Jesus diz, né? Bem-aventurados os que é na palavra dele, os pobres de espírito. A gente imagina, pobre de espírito é o cara que não está normal da cabeça. Não, pobre de espírito é uma alma que aceita, que se dobra, que não se impõe, que está aberta às informações. Né? Uma alma humilde. Uma alma humilde. Um exemplo simples. Né? Tu vai... ambientes, né? Tu tem um campo, tu é uma pessoa, tu tem, né? Tu tem uma estrutura de conhecimento. Aí tu entra num ambiente. Como é que tu te porta?
né? Eu vou na tua casa, como é que eu me porto? Eu vou num enterro, como é que eu me porto? Eu vou num jogo de futebol, né? Então, essa humildade não é uma questão de tu, digamos assim, por astúcia, né? E te organizando onde tu tá. Não, é uma questão de tu não sofrer, né? Essas influências dos ambientes que tu tá e dentro desses ambientes que tu tá, por humildade, por atitude, por exemplo, fazer brilhar a tua luz perante os homens, né? Então, às vezes nós, não sendo, tu pode ver que uma pessoa, né, uma pessoa egóica, ela chega num lugar e ela diz, bah, aquele lugar estava pesado, não sei o quê, não sei o quê. Já se colocando acima Sim, disso. né, porque ali tinha pessoas, vamos dizer, né? E enquanto que de repente vai um outro, ele se adapta àquele ambiente, ele leva luz àquele ambiente, Flui. uma alma perfumada, né? Ele perfuma aquele ambiente e aí ele se sente bem, até porque ele não julga, mas aquelas pessoas que ali estavam sentem tudo isso. E ela, que se permite, ela aprende. Enquanto que o outro que se impõe, ele se afasta, ele se isola. E aquele que permite está fazendo bem, né? Porque Exato. no momento que ele está fluindo essa essência, ele está espalhando claro, e auxiliando. É claro que às vezes ambos, né? Mas ele Sim. também sofre o escárnio dos outros. Não, sim, mas ele é... Né? Mas a ligação é outra. exato, quando uma alma ela está pronta a servir, é uma atitude, né? E quando uma alma está pronta a ser reconhecida pela pompa que ela é outra coisa totalmente diferente, né? Então, a nenhum vai ser melhorado a questão externa simplesmente por magia, né? A questão, todos nós que estamos aqui encarnados, a gente tem os nossos embates, as nossas dificuldades a serem superadas. Mas no momento em que tu está pleno e fluindo essa vontade, a boa intenção, não é que tu muda o ambiente, mas a forma como aquilo te impõe é outra, né? Sim, é bem isso, né? E às vezes a gente tem contra nós, né, o maior inimigo que está dentro de nós, que é a nossa natureza, né? Como nós viemos de uma natureza material, como nós evoluímos dentro de uma natureza material, como nós temos um corpo material, muitas vezes, se nós não estamos relativamente atentos, acordados para tudo isso, né, nós somos levados para essa questão. Um exemplo simples disso são as nossas relações sociais, né, que às vezes nós damos mais valor, né, àquele que tem, àquele que se impõe, né, do que de repente aquele que é pequeno e humilde. Por quê? Porque dentro da própria natureza foi assim, né, e é assim hoje, né. Se tu vai ver na relação dos animais, por exemplo, né? A fêmea, ela vai se render ao mais forte, ao conjunto melhor dotado, né? E eu estava escutando... Na sequência hereditária, né? Exato. Então nós temos isso a nível de... instintivo. De instinto, né? Que tu te prende... Por natureza, né? mesmo. Tu vê... Tu vai para um ambiente, um exemplo, né? Tu vai para um ambiente social e tu vai com uma roupa, né? Tu vai lá de pijama, vai destoar, né? Então, por isso que às vezes essa questão de como tu te coloca ou como tu te mostra, ela é muito importante. E às vezes o orgulhoso e o egoísta, eles tentam mostrar uma coisa que eles não têm, né? Enquanto que o humilde, ele fica naquela situação dele, porque ele não tem que provar nada para ninguém. E aí o mundo, muitas vezes, te condena por isso. Mas pela própria natureza, né? Pela própria questão. E se tu tem um certo entendimento, a gente vai entender tudo isso, como é que funciona, né? Sem problema nenhum. Eu vou te dar um exemplo, vou dar aos nossos que nos ouvem, que nos assistem, um exemplo simples. Eu não sei aqui dar o nome dos caras, mas enfim... Tá lá, e aquele que duvidar, que procure. Joga no Google. Que procure. Eles fizeram um estudo com mulheres, né? E aí as mulheres tinham uma voz masculina.
E elas estavam com tipo fones, e nessa voz masculina, um homem, né, uma voz masculina, falava para eles. Em duas situações. Um homem falava coisas bonitas, suaves, leves, né? E o outro falava coisas mais severas, coisas mais, vamos dizer assim, mais duras, né? Mais pontuais, né? E aí, no final do trabalho e tal, aí eles pediram, né, verdadeiramente, qual cara que elas gostaram mais? Diz lá tu, qual que elas gostaram mais? Eu acho que a voz suave, a voz macia. Nada a Não. ver, nada a ver. É que depende também do que foi dito, mas enfim, se for as mesmas Não, palavras, não, é praticamente as mesmas, a mesma linha. Mas aí, a ressonância. exato, eles querem não dar, eles querem falar da natureza, porque na realidade a mulher quer um provedor e um protetor, Firme, um cara uma forte, linha correta, uma linha, mesmo sendo às vezes mal, sim, mesmo sendo duro. duro, mas ela precisa disso para proteger a prole, para trazer alimentação, para fazer a manutenção que tem que ser feita, digamos. E o bonzinho, ele não Não mostra. passa confiança. Exato, exato. Não, isso aí. Sim. Não, é um estudo, né? Sim, é um estudo e ele começa lá no Freud e tal, de todas aquelas, né? E é um estudo recente, muito recente. E a gente sabe que é verdadeiro. É claro, né? E interessante que é de uma forma, às vezes, até inconsciente, Uhum. né? Nas mulheres. Porque, na realidade, elas, que nem tu colocaste, elas prefeririam, né, um cara ético. Se fosse racional, né? Exato, um cara educado, elas prefeririam. Mas, a nível de subconsciente, o que está escrito na tua natureza? Né? Tu tem que procriar, tu tem que dar sustentabilidade, tu tem que ter alguém que te proteja para a manutenção da vida. É. Então, A vida está em primeiro lugar. Né? exato. Então, inconscientemente, tu opta pela vida Uhum. e não Pela facilidade. pelas vamos dizer, facilidades. pelo mais agradável. Exatamente. Então, é para nós notarmos, né, que assim, não digo complexidade, né, mas a beleza da própria vida, né? Porque Deus te dá e no mesmo tempo ele não que te tira, né? Ele te exige. Eu brinco às vezes que nem a minha mãe dizia, né? Ela dava um dinheirinho para nós, mas ela dizia, não vai gastar. E Deus é assim, né? Ele te dá matéria para que tu brinque, né? E ele te diz, ó, te cuida. Não é teu. Não é teu. Não te apodera. E é bem assim, né? Então, às vezes, a vida ela é fantástica porque na realidade tu tem que jogar com tudo isso, né? E não é fácil. Né? O maior inimigo está dentro de ti. Sim. Mas nesse exemplo, fica bem comprovado o autoconhecimento que a gente não se conhece. Né? Exato. Porque a gente vai pensar sempre de uma forma muito lógica que, claro, o mais agradável é o melhor. Mas a gente não se conhece porque a gente se movimenta por Sim. outro lado. E tem um benfeitor, vamos chamar assim, espiritual, que ele afirma uma coisa. O primeiro passo para que a gente consiga se transformar moralmente é o autoconhecimento. Porque senão tu fica fazendo tentativas que não tem essa ressonância. Sim. Porque se tu conhece, tu sabe as tuas tendências, né? E o que tu tem que Exato. ajustar. E as tendências é o que te atrai, né? É. E tudo que te leva à ruína, entre aspas, são os excessos. Então, se tu tem tendência, é uma coisa que te atrai. Uhum. Se aquilo te atrai, tu tem que dar um limite. Porque senão a probabilidade de tu te perder naquilo, ela é muito grande. Até porque, né, as leis materiais, elas são de atração, Uhum. né? Agrega. Elas agregam. A matéria trabalha assim, né? E as leis energéticas e espirituais, elas são do desapego, né? De fluir. Por isso que todo o evangelho de Jesus é desapego, né? Dai, fazei, amai, né? Honrai, coisas assim. Enquanto que a lei material, ela meio que te aprisiona, né? Que é aquela velha história dos vícios. Tu começa bebericando aquela coisa que te agrada, né? E aí tu diz, não, tá tudo tranquilo.
Mas aquilo Tô vai... no controle. Exato, aquilo vai tomando um corpo, a tal ponto que às vezes tu não tem nem noção. Os teus amigos te dizem, olha, tu é um alcoólatra, Uhum. né? Tu sabia que é classificado alcoólatra o cara que bebe álcool todo dia? Eu É, não... tem uma. Tem uma classificação, eu não Tem saberia dizer um. certo. Aí o teu amigo diz, ó, tu é um alcoólatra, o cara te pula, diz, meu, Nunca fico bêbado. ou nunca Ah, bebo, mas todo entende? dia. Exato, então já te É o leva vício. a tu não ter nem a própria consciência. E aí depois desencadeia toda uma situação que a gente sabe. Então, a gente sempre diz, né, e a importância de construir, né, o reino dentro de ti, que é, né, conhece-te a ti mesmo. Uhum. E aí, em cima do teu autoconhecimento, tu vai estruturando valores que aí vão te dar a noção. E o interessante nisso tudo, a beleza que eu estava dizendo, né? É que tu pode ser senhor e não escravo, né? Porque quando tu te perde nessa questão material, ela te escraviza. E quando tu te organiza, tu te limita e tu sabe usar, tu é senhor, né? Então, tu pode ter os prazeres da carne, digamos assim, os prazeres materiais, só que eles têm que ser regrados, eles têm que ser orquestrados, né? Para não dizer dominados, não é bem o termo, mas enfim, tu tem que saber até onde tu pode. Que aí o que acontece? Aí tu vai conseguir interagir de uma forma mais fácil frente o que nós estamos vendo hoje, que é de apavorar, né? É um total descontrole, né? Exato. São pessoas com muito pouca base, fazendo coisas totalmente contrárias, né? Às leis internas e às leis externas, né? Levando a uma situação que é o que está acontecendo hoje dessa nossa, eu diria assim, como é que tu poderia dizer numa palavra? Uh, o pessoal está falando isso. Não digo de não aceitação, né? É de esse, esse antagonismo quase, de tu não aceitar o outro como o outro é. Sim. De não entender que de repente aquele outro ele está defendendo a natureza dele e às vezes ele não tem nem consciência dele. É muita incompreensão, né? Exato. Porque a gente sempre coloca isso, e eu acho que vocês que nos ouvem e vocês que nos acompanham, nós precisamos ter uma postura perante tudo isso, né? Então, tudo isso que acontece é por maldade ou é por ignorância, né? Claro, a maldade ela existe, mas se nós tivéssemos noção, né, da grandeza e até sei que és um homem severo, né, a dureza da lei, nós não faríamos. Ninguém faria o que faz, mas a gente faz às vezes por ignorância, a gente faz por impulso, a gente faz por interesse, a gente faz por saída e não obrigatoriamente por maldade. A maldade existe sim, né? Mas ela é bem isolada, digamos, e ela vem à tona facilmente, né? Logo, logo. Porque ela faz parte desse contexto, né? Sim, e ela contraria tantos padrões que ela se sobressai, né? E mais dia, menos dia, né? Ela é notada. Então, mas o que uma pessoa que sente um pouco as coisas ou que pensa sobre as coisas vai chegar à conclusão é que nós estamos chegando verdadeiramente naquilo que está escrito, profetizado. Jesus falou sobre isso, 200 falaram sobre isso, que essa escola não é para sempre. Chega um dia que termina o ano letivo. Uhum. E quando está terminando o ano letivo, tu vai fazer os exames. E nós estamos na época dos exames. Para Né? saber se a gente vai continuar na escola ou vai ser obrigado a ir para outra. Exatamente. Mais adequada ao nosso posicionamento. Que é aquilo que é até bonito de ver, né? Lá no início da Bíblia, né, tem Adão, toda aquela coisa. Lá no final da Bíblia tem o Apocalipse de João. E ali no Apocalipse de João, nós já falamos, né? Ele diz que o justo se justifique. Ou seja, tu está passando por uma prova, te mostra
mostra quem que tu é. Mas para os iníquos, veja, é interessante o Evangelho, né, a Bíblia. E para os iníquos eles diz, mas que os iníquos continuem na iniquidade. Continuar é dar sequência. Eles não vão mudar. E é difícil que mudem. Nós sabemos que é muito difícil nós mudarmos, né? Então a gente vai dizer, mas então nada vai mudar. Tudo está mudando, porque cada um vai ter que se posicionar. Mas como é Não que... no nosso tempo, né? Sim, mas como essas mudanças acontecem? Através de um trabalho difícil, que é o evangelho, que é a consciência, que é a prática da lei, que muitas vezes nós não estamos assim muito abertos, né? Abertos, ressonantes, né? Ou seja, para receber isso e fazer um trabalho melhor no nosso dia a dia. Então, verdadeiramente, é como nós vínhamos falando, né, Antônio? A prova e expiação, que era um tempo passado da humanidade, era tu tá no hospital e ser obrigado, né? Sim, porque tu foi para o hospital porque tu estava mal. Então tu é obrigado a tomar o remedinho na hora certa, eles vêm lá, eles te fazem injeção. Tu tem que seguir todas as normas. Era o tempo passado. E agora nós estamos entrando na era, né, de regeneração. Ou seja, tu saiu do hospital, só que tu tem que continuar o tratamento em casa. Tem que assumir a tua responsabilidade. A tua responsabilidade. Tu não tem mais quem vem te dar o remedinho na hora certa, fazer a injeção certa, nada. É tu que tem que assumir. E assumir, né, não é o que nós estamos vendo que está acontecendo. Porque se uma pessoa assumisse, né, o seu ponto de consciência, ela não faria o que ela faz, muitas vezes. Ou, na maioria das vezes. Né? Nesse processo ali que tu estava falando de maldade, de ignorância, tem coisas que são muito simples, né? Sim. Se a gente simplesmente desse uma freada nos nossos impulsos e começasse a só observar o contexto, o que está acontecendo, o que cada um está colocando e o que está recebendo, a gente vai perceber que tem alguma coisa que está movendo isso. Então, esse processo de eliminar a ignorância, é claro que isso aí a gente não vai eliminar tão cedo. A coisa é muito grande. O desconhecimento de todos nós é muito amplo. Mas se dá conta desse contexto que é o mundo, da forma como cada um de nós está agindo, o que está recebendo de volta com o outro, porque é muito parecido, a gente vai começar, acredito que a fazer algumas escolhas diferentes. E de repente, e se eu tentar ler para tentar entender por que o cara falou há tanto tempo que a gente deve amar os inimigos, fazer o mal, fazer ou o bem para perdoar quem até 70 vezes, 7 vezes num faz só o bem dia. para quem te faz o mal, mas poxa, por que isso? Então a gente vai ver que existe um fundamento muito muito profundo em todas essas palavras que dizem respeito a essa libertação. Sim. Falou do desapego. Como é que eu vou me desapegar se eu continuar ainda numa relação tão atada com tudo que está acontecendo do lado de fora? E aqui dentro eu estou cada vez botando mais lenha para a coisa queimar. Sim. Não tem jeito, né? Não, interessante, né? Que eis que vos mando como ovelha ao meio de lobos. Então não tem como tu fugir desse ambiente. Não tem. Agora, a tua postura vai definir um monte de coisa. Exatamente. Se a tua postura, tu aceita aquele ambiente, tu convive com aquilo, tu sofre o próprio ambiente, tu passa por ele. E tu faz a tua parte e tu agrega a experiência. Agora, se tu não aceita aquele ambiente. Aí tu fica preso naquele ambiente. Não, se tu não aceita aquilo, olha só. Se tu não aceita aquele ambiente, né? Por quê? Quem que organizou tudo isso? O teu pai, que é bom e é justo. E aquilo ali é necessário. É o momento agora. Tu não tem que questionar. Tu tem que fazer a tua parte. Né? Tu tem que fazer a tua parte. Não, mas tu teima. E aí tu fica naquele quadradinho confortável. Tu não vai à luta, digamos. Tu não pratica o evangelho. Tu não vive. Tu não busca na tua consciência
a linha. Tu fica ali. O que acontece? Eles vão te tirar de dentro de casa. Não os teus irmãos, mas quase. Eles vão te tirar de dentro de casa, que eu digo é assim, ó. Se eu te dou uma situação que é boa para ti, que é aprendizado, tu é meu filho, e tu teima, tu teima, tu teima, tu teima. Chegarão dias que eu vou ali, te pego pelas rechas, né? Eu te pego pelas orelhas e te levo, porque aquilo é preciso para ti. Uhum. Né? Hoje é difícil fazer isso, mas enfim. Mas já aconteceu muito, né? Sim, mas Ainda acontece, é isso. Eu digo, te pego pelas orelhas, que é Sim. uma forma de tu te submeter a uma Uhum. coisa que é boa para ti, que tu não Te obrigar, aceita né? porque tu não entende. Uma criança é uma criança espiritual, é uma criança, né? Então, a vida é exatamente isso. Se não Exatamente quer fazer isso. parte disso, então... E se tu não sai numa boa, tem aquele texto que tu leu lá outro dia, que é a obediência à É resignação. resignação. Uhum. E o final daquele texto, ele é ele é fantástico nessa linha, nessa linha. Quer ver? Bastante dura, mas é de abrir os olhos. Que explica bem, eu não sei em que capítulo tá, né? Eu acho que é os que tem puro. Vamos procurar. Obediência e resignação. Vai pelo índice que vem aqui de obediência. Então, porque a vida, aos olhos, não digo de Deus, né? Eu digo, a vida aos olhos de um bom pai, né? Em relação aos filhos, é uma oportunidade. Então, qual que é o bom pai que não quer que o filho não passe por dificuldades, porque pobrezinho? É claro que a gente sofre, mas a gente sabe que o que vai tornar ele forte é exatamente Essa passagem. as dificuldades, é exatamente essas lutas. Uhum. Ele nunca vai aprender se ele não passar pelo crivo, né? Pela dificuldade, às vezes até da dor. Capítulo 9. E então, é uma necessidade. E aí, esse é o teatro, né? 2025. E aí tu fica ali, sentadinho, no julgamento, na análise, né? Bem no final. Tá aqui, ó. Né? O duplo esforço. Sim, começa lá. Não, lê tudo isso aqui, ó. Todo esse texto. É muito interessante. E eu gosto sempre de pontuar que isso aqui foi escrito há 160 anos atrás, não é nem agora, mas ele é atual. Exato, mas ele é... A pessoa que ouve, que estuda isso aí, vai ver que é uma coisa... É uma verdade. É uma grande verdade. Né? Uma verdade a tal ponto que é o que nós estamos vivendo hoje. Está dentro do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O subtítulo é Obediência e Resignação. E o último parágrafo. Brandos e pacíficos. Ou seja, um cara que é bom, um cara que é da paz, mas um cara também que, em contraparte, é resignado e obediente. Ele não faz a vontade dele. Ele faz a vontade do ambiente. Ele faz a vontade da estrutura que o envolve. Dentro daquilo que tem que ser feito. Daquilo que tem que ser feito naquela situação. Sem importar o que é, o que eu gosto. Sim. Último parágrafo. Outro dia o cara deu uma risadinha num enterro, uma pessoa importante, mas quase mataram, né, cara? Então, quer dizer, até que tinha alguém ali deitado. Sim, claro que às vezes não é a melhor postura, sim. Mas é cada um segundo. Tu entendeu? Então, quer dizer... Aí tu vai agir, tu vai entrar no mesmo. Vamos lá. Cada época está, assim, marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Atividade intelectual. É pensar, é agregar, é te posicionar, é usar todas as ferramentas possíveis para que tu caminhe, né? Atividade, caminhar, intelectual, né? Entendimento. E o interessante agora vai aparecer a contraparte, né? O seu vício é a indiferença moral. Indiferença moral. Eu não estou nem aí para aquilo que é certo ou errado. Não estou nem aí.
Que os É o iníquos que eu gosto, continuem. né? Que os iníquos continuem. Vou fazer o que eu quero. Exatamente. Vou fazer o que eu quero, não Tá quero assim, nem né? saber. Aí eu te peço, tá certo? Não quero nem saber. É. E que é o que está acontecendo. Mas ele vai ser tocante, como ele diz aí. Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá, senão depois dele. O gênio é a pessoa que se propõe a buscar a verdade, e a verdade liberta ele do todo. E coloca ele numa situação pior, né? Porque tu sabe das coisas, tu tá ferrado e tu tem que trabalhar. Eu vou de novo, só porque parei no meio do parágrafo, da É, frase. da frase. Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá, senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Ou seja, dentro das massas, tem aquele que procura, que se sobressai e que diz para os outros: ó, vai pegar fogo. Sim. E na própria massa, né, como um todo, esse trabalho ele vai sendo gradual, né? Porque obrigatoriamente essas verdades Vai aplanando, né? elas É, vão tem que ir. elas vão indo longe, ó, que nem Uhum. hoje pela rádio, ali porque vocês que nos ouvem. Então, essas coisas há 30, 40, 50 anos atrás eram utopia. É, exato, uma viagem, imagina que Sim, vai ser assim. né? Evangelho na rádio. Submetei-vos ao impulso que Ó, viemos dar aos vossos aqui é que a gente espíritos. diz. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Lei de progresso. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com um chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. É quem que faz? Lázaro, Lázaro. 1863. Parece muito hoje. É hoje, né? É bem atual. Até porque ontem As já não coisas não são existe, feitas amanhã não é, está aí. não são feitas por um momento, né? Então, nós que somos, né? Nós que somos a espiritualidade, nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote, tipo, meu, tu vai levantar. Vai te mexer. E o chicote, fortalecemos sua força rebelde. Então, o chicote, o que, que é? São aquelas situações incompreensíveis da nossa parte, que a maioria das vezes a gente não aceita, que é aquela dor, que é aquela doença que te faz, O vitimismo, que te faz sair do quadradinho É. confortável e tu te obriga, né, Uhum. a fazer coisas diferentes. Então, ó, forçaremos sua vontade no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência Segura orgulhosa deverá e faz se ceder. mexer. Exato. Né? Que é aquela velha história, todo joelho, né, se dobrará perante o Senhor. Então, são tempos não de julgamento, mas de aprendizado. De oportunidade, né? Exato, e em cima desse aprendizado, a gente tem o aparato, a gente tem a base, que é, né, não só o evangelho, não só aquilo que está em cima dessa mesa, mas também toda uma estrutura externa, que hoje, né, temos aí a inteligência artificial, como também uma estrutura interna, a nível de consciência. Então, aquela alma que se mexe, aquela alma que procura, né, a gente vai ver que ela vai encontrar e ela vai sofrer muito menos. Por quê? Porque ela aceita esse chamamento e ela procura compreender tudo isso através, né, daquilo que a gente está vivendo. As oportunidades que a vida nos dispõe, né? Porque é bem isso, muitas vezes nos dá tudo Sim. e a gente deixa para amanhã, não tô afim, não quero, não gosto. Então tá, numa próxima começa a tirar as coisas. Vamos lá. Não, eu estava lendo hoje no jornal, né, dos golpes, né, que estão acontecendo e tal.
e que ultimamente os golpes que eles te atolam são golpes falam de amor, né? E Pego no emocional. te pegam pelo emocional, né? Então eles estão pegando pelo emocional. Então é para nós vermos o ponto a que nós estamos, digamos, né? E o ponto também que nós temos que estar preparados para tudo isso, né? Ou seja, ele estava falando de pessoas que falou em vários pontos, mas um dos pontos era em relação às pessoas que deixavam os animais em locais para que eles cuidassem. E os caras continuavam cobrando, mas os animais já tinham sido transformados em mortadela, não sei nem se só mataram eles, né? Ou deram um fim útil àqueles animais, mas os bichinhos nem existiam mais. Tinham matado todos eles. Então tinha todo um movimento também desses outros que mataram ali. Então é para nós ter uma ideia de como é que está rolando a coisa, né? Não, e tu falou em animal e acontece isso com gente também, né? Também? Porque tem gente que mantém o cara lá no formol para continuar. Sim, Então, também. o gênero humano é muito importante a gente estudar, porque nós É, fazemos parte desse negócio. exato, por isso que eu digo que ser senhor é entender. Agora, ser Não julgar, escravo né? é ser escravo e tu tá sujeito. E tu tá sujeito a tudo isso e numa dessas tu entra. Né? Não que a gente tenha que se blindar, a gente tem que saber. Porque vamos se lembrar lá no joio e no As trigo, né? naturezas. Aí o cara diz, mas senhor, semeaste a má semente no teu campo, de onde depois veio o joio? Tipo, se são todos filhos de Deus, não haveriam de ser todos bons? De onde veio, né? Ainda quer dizer que são meus irmãos? De onde veio, meus irmãos? Né? Aí o cara diz assim, obra do inimigo, enquanto os homens dormiam, né? Aí ele diz, queres que vamos lá e arranquemos? Diz, não, deixa que cresçam juntos. Então, esse deixa que cresçam juntos é uma oportunidade que a gente está tendo, né? Uhum. De De dar um aprender. testemunho É. do que nós estamos fazendo. Perceber a diferença? E a Que quem lado nós, tu quer? exato, e a quem nós estamos servindo, e em contraparte também os outros serem, entre aspas, punidos pela própria consciência, porque eles verão que tiveram exemplos dentro de um mesmo teto, dentro de uma mesma sociedade, que estenderam a mão e que às vezes eles continuaram fazendo, né, a sua vontade. Então, era para nós abrirmos o evangelho, mas Nós de qualquer abrimos maneira nós abrimos, direcionado. porque o momento chamou isso. E aí a gente convida todos vocês, né, todos nós, a nesses dias, a gente tentar, na medida do possível, não nos isolarmos no julgamento, e sim crescermos, né, na compreensão, na aceitação, na atitude. Entendermos que são situações necessárias, mas que isso não pode esfriar a minha caridade. Né? Porque caridade não é toda coisa. Uhum. Caridade é tu dar um bom dia, É atitude. hoje em dia. Né? Enfim, é atitude. Então, muitas vezes nós, tomados com tudo isso, né, e até temerosos, essa é a palavra, temerosos com essa situação, a gente deixa de fazer coisas necessárias, aos quais nós fomos incumbidos de fazer isso. Estamos naquele lugar para agir. Sim. É um ponto. Né, nós estávamos num curso, rapidinho, num curso quarta-feira ali, e aí uma pessoa disse assim, pá, mas por que foram me botar no meio daquela família lá? É tudo uma turma. Eu digo, exatamente para isso. Exatamente para isso. Ou seja, para tentar levar essas almas, nós se achando, né? Endurecidas, essas almas atrasadas, essa beleza que é o Evangelho de Jesus. Só que não de uma forma impositiva, de uma forma de cobrança, e sim de uma forma de trabalho, de serviço. Jesus, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E nós viemos para quê? Né? Fica aí uma reflexão, um bom dia a todos, um grande abraço e que a gente possa, com o tempo, né, realmente fazermos vivos
todas essas verdades, né, vivas, né? Todas essas verdades que a gente está tendo acesso. Um grande abraço. Só antes dos meus agradecimentos, só que tu falou ali na parábola do joio e do trigo, e tem uma frase que ela me chama muito, que é enquanto os homens dormiam. Claro. Porque eu percebo, não digo todos os dias, mas muitas vezes, situações, obviamente fora, mas muito dentro, de que é por não fazer nada que as coisas vão acontecendo de forma errada, né? Jesus é o cara, não tem como fugir disso aí. E aí depois ele fala o quê? Da preguiça, né? Servo mau e preguiçoso. Tira daquele que tem um e dá para aquele que tem 10. A preguiça. E a preguiça, ela é. É enterrar, é anular uma possibilidade tão grande. Exato, eu não sei Por se não querer. Eu não sei porque a gente fala tanto, né? Não sei se eu falei aqui, mas enfim, se estendendo, vai ficar para a próxima semana, então. Para Deus, né? Para Deus, para o movimento. O que que ele prefere? Né? Aquele cara malvadão que de repente matou 30 ou aquele cara calminho, né? Que não fez nada durante a vida? Passou batido. É, o prudente aquele. É para pensar, né? Para pensar. Não é quem é o melhor, mas o que é melhor para o movimento da vida. Para o movimento da coisa. Né? Aí vai dizer, mas o cara destruiu, falam até hoje de Hitler. Mas o problema é dele, aquilo que ele fez. Daquele que faz os escândalos, mas exato, os escândalos são necessários. Mas os escândalos são necessários, porque então, os escândalos que ele ocorreu... Ele está sendo atuante. Meu Deus, e foram... dentro de tanta barbárie, houve também coisas que nos obrigaram a criar, né, mecanismos, enfim, um monte de outras coisas importantes. Um grande abraço. Obrigado a todos pela companhia. Continuamos na rádio até meio-dia, com mais uma parte ainda. E que possamos nos encontrar semana que vem no mesmo horário, no mesmo local. Até lá.